Então, a nossa palestra de hoje está a cargo da companheira do Tomé, Missão Espírita, doutora Maria Rufina Barros, Missão dos Espíritas. Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui nas terças-feiras para darmos continuidade, ao programa de estudo. Última semana antes do Natal é sempre um clima muito especial. A gente fica especialmente tocado, nessa época do ano. Tantas manifestações, as pessoas ficam com o espírito mais elevado, a gente vê tantas iniciativas de solidariedade. Esse é o verdadeiro espírito natalino e a gente se sente tocado, por essa vibração diferente que nos envolve no mês de dezembro. Eu adoro esse mês, eu acho que todos os meses a gente deveria conservar essa vibração. Por onde você vai, você recebe um papelzinho, adote uma criança, visite, doe uma cesta. A gente se liga mais no próximo, nas necessidades, isso é muito bom. Cada ano a gente vê mais iniciativa, os grupos de trabalho, as pessoas mais mobilizadas, e isso é muito bom. Sinal que estão lembrando um pouquinho mais do aniversariante e do verdadeiro sentido da festa. Mas bem, hoje nós vamos falar Missão dos Espíritas. Eu até mandei um WhatsApp para o Roberto hoje à tarde, dizendo assim, quando eu preparei essa palestra, ela adquiriu um tom assim intimista. Sabe quando bons amigos estão sentados para refletirem sobre uma causa comum, que todo mundo está preocupado, que todo mundo quer cuidar, que todo mundo quer fazer avançar? É nesse tom que nós vamos desenvolver o tema da palestra de hoje. Uma conversa entre amigos, entre companheiros de ideal espírita. E aqui nós já começamos assim. Espírita, amai-vos e instruí-vos. Duas tarefas nada fácil. Porque amar, quem nos ama, aquele que nós escolhemos amar, é fácil. Mas o amor, no sentido do amor universal, da fraternidade, esse amor sem disputa, sem guerra de ego, sem melindres, não é fácil. E instruirmos. Vocês já pararam para pensar a densidade, a complexidade e a quantidade das obras espíritas que nós deveríamos estudar, nos aprofundar? Não só ler na superficialidade, mas realmente estudar e refletir, é muita coisa para a encarnação só, não é? Então, são dois mandamentos que nós temos que começar a colocar no nosso coração, na nossa mente, e refletir a cada dia, na nossa verdadeira missão, enquanto espíritas, encontrar o nosso rumo. Sempre eu gosto de trazer a bibliografia para que vocês em casa possam aprofundar em algum tema, em algum slide, em alguma fala. Basicamente, o que vai nortear a nossa fala de hoje está tudo no Evangelho, segundo o Espiritismo. Enriquecido, lógico, com alguns sites, alguma bibliografia da internet, algumas imagens. Nós poderíamos sintetizar a nossa fala em dois grandes pilares. Qual seria a missão dos espíritas? A primeira missão é conosco mesmo. A minha primeira missão com o espiritismo começa em mim, que é a minha reforma íntima. É a minha luta comigo mesmo, com o meu ego, com as minhas dificuldades. A minha missão começa no íntimo do meu ser. Ainda não é nada no meio exterior. Não envolve trabalho na casa espírita, não envolve nada disso. O primeiro chamado nessa missão sou eu, comigo, com a minha transformação moral, com a minha evolução. E o segundo pilar, que é quando a gente interage uns com os outros para manter a casa, para o trabalho,
para a divulgação, para a propagação da doutrina. Porque o Espiritismo não tem um pastor, um padre, uma pessoa designado para esse fim. Somos nós, trabalhadores, que humildemente nos colocamos nessa posição. Eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha casa, sou esposa, sou mãe, mas eu preparei um estudo para trazer por vocês. Não significa que evolutivamente, espiritualmente, eu esteja nada diferente de vocês. Eu apenas tive uma predisposição de estudar, de preparar esses slides e estar aqui hoje. Amanhã eu vou estar sentada aí e um de vocês vai estar aqui. A nossa obra, a nossa doutrina, a nossa religião, ela se mantém, ela se propaga com o trabalho de cada um. E é importante que nós reflitamos sobre a qualidade desse trabalho. Começando com a reforma íntima. Eu queria contar para vocês uma metáfora hoje, antes da gente começar esse tema. Certa vez, numa aula de filosofia, o professor queria demonstrar um conceito aos seus alunos. E para tanto, para isso, ele pegou um vaso de boca larga, transparente, e encheu esse vaso com as pedras bem grandes. Aí ele perguntou para os alunos, um vaso bem grande, encheu de pedra e perguntou, o vaso está cheio? Aí os alunos sacudiram, ajeitaram, tá, não cabe mais pedra nenhuma, está cheio. Aí o professor colocou brita, pedrinhas pequenas, foi colocando essas britas e sacudindo o recipiente, e as britas foram ocupando os espaços entre as pedras grandes. E aí ele colocava a brita, sacudia o recipiente, e os alunos perceberam que ainda tinha muito espaço entre aquelas pedras, que as britas conseguiram ocupar o espaço deixado. Aí ele repetiu a pergunta, e agora, turma? O vaso está cheio? Ah, professor, agora está cheio. As britas realmente ocuparam o espaço deixado pelas pedras grandes. Aí ele pegou um recipiente com areia e repetiu o processo. Foi colocando areia e movimentando o vaso. E à medida que ele colocava a areia foi ocupando ainda os espaços existentes entre as pedras grandes e as britas. Isso, de uma forma surpreendente, os alunos perceberam que ainda coube muita areia naquele espaço entre as pedras grandes e entre as britas. E aí o professor encheu bastante de areia aqueles espaços, sacudiu o vaso e perguntou para a turma, e agora? O vaso está cheio? Ah, professor, agora está completamente cheio, não cabe mais nada. É mesmo? Não cabe mais nada? Não. Pedra grande, brita, areia, esse vaso está cheio, repleto. Então ele pegou uma vasilha de água. E aí ele foi derramando aquele jarro de água e a areia foi absorvendo a água e ainda havia espaço entre as pedras, a brita e a areia. E aí ele saturou o recipiente. Ficou só a água na superfície, aí realmente não cabia mais nada. E aí depois desse experimento, ele perguntou para a turma, e aí, qual a lição? O que vocês aprenderam? Qual o conceito que a gente queria demonstrar? O ponto é o seguinte, se você não colocar em primeiro lugar as pedras grandes dentro do vaso, nunca mais conseguirá colocá-las. Porque imagina, se você começa primeiro a encher o vaso com água, que é o mais leve, mais fluido, a hora que você colocasse a primeira pedra grande, o que ia acontecer? Pluft, a água ia transbordar, não é assim? Se enchesse de areia, também não ia caber, nem pedra, nem brita. Na vida da gente,
É assim que se processa. A reforma íntima, esse horário que vocês dedicaram hoje, depois de um dia de trabalho, de deixar as famílias em casa e vir aqui, são as pedras grandes. Elas têm que ser colocadas primeiro, dentro da mochilinha da vida. Porque se nós enchermos, né, a nossa mochila com areia, brita, água, não vai sobrar espaço, porque é mais pesado, porque para aquilo que é mais difícil. Então, apesar de ser difícil, é uma questão de prioridade. Assim é a reforma íntima. Ela pesa? Pesa. É difícil de carregar? É. Dá vontade de trocar as pedras grandes pela água? Dá. Mas ela tem que vir como prioridade na vida da gente. Senão entra a academia, entra a novela, entra o campeonato de futebol, entra a internet, entra o WhatsApp. E aí não sobra lugar para realmente a gente se dedicar a um momento na casa espírita, a um momento de estudo do Evangelho no lar, a uma tarefa na caridade. Precisamos definir as nossas prioridades. E nessa hora, eu gosto de falar, porque, como vocês sabem, eu sou neurologista, eu trabalho na área de neurofisiologia intraoperatória. Então, às vezes, eu entro no centro cirúrgico às 7 da manhã e saio 3 da manhã do outro dia. Então, essa questão de definir tempo, eu gosto de falar com propriedade. Porque tudo na vida é uma questão de prioridade. O que é importante para mim? Deus, né, me deu inteligência, um corpo perfeito. Eu consigo fazer tanta coisa. E eu não vou dedicar um momento da minha vida para conhecer a palavra divina, para estudar, para estabelecer um compromisso com a religião da qual eu digo fazer parte. Então, eu tenho que colocar dentro do meu vaso as minhas prioridades. Então, a família, o trabalho e a reforma íntima, que não é fácil para ninguém. A gente tem que abrir mão de certas coisas, temos que programar a nossa agenda, temos que trocar horários, mas tem que vir primeiro, porque depois não vai sobrar espaço. Essa semana, eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, Rufina, eu acho tão bonitinho, né? Sua menina é adolescente, ela vai assim para o centro, não reclama, as minhas não querem ir. Eu falo, olha, mas é assim, se você não levar desde cedo você não colocar na vida da criança, que aquele dia, naquele horário, é hora dela cuidar da evangelização, é a hora do evangelho no lar, e que aquilo ali é prioridade, quando ele se tornar um adolescente, que ele está todo cheio de conflitos, cheio de crises existenciais, ele não vai achar espaço na agenda dele para vir para a mocidade. Então, não tem um ditado popular que diz que é de menino que diz se torce o pepino? Não é assim? A gente tem que ensinar desde cedo. Isso vai mexer, às vezes, na sua comodidade, vai mexer no seu esquema de diversão do final de semana? Vai, mas é a sua prioridade. Se você trouxer desde pequenininho, ele vai crescer sabendo que tem um momento. Como tem de ir para a escola, de brincar, de fazer as tarefas de casa, tem o meu momento de cuidar das coisas da minha religião, do meu espírito, de pensar, de refletir com meus amiguinhos, de ouvir sobre Jesus. Isso é muito importante. E também é uma pedra grande. Às vezes os pais têm que sair do comodismo e vir trazer os filhos pequenininhos, estar com eles, ficar com eles. Às vezes a gente faz palestra em outras casas, tem outras atividades, mas no dia da evangelização do filho a gente está aqui, porque isso é prioridade. É assim que nós vamos cultivar na vida do nosso filho esse espaço, para ele não encher a mochila dele com água, areia, brita, e depois não vai caber. Precisamos ensinar.
Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Nenhum de nós aqui é santo. Ninguém aqui é um espírito de luz, um espírito puro. Todos nós estamos aqui habitando um mundo de provas e expiações. Todos temos as nossas demandas. Quando eu me debruço sobre esses textos, eu falo, minha Virgem Santíssima, essa palestra está difícil. Por quê? Primeiro ouvido mais próximo da minha boca é o meu. A reflexão, a autocrítica, a análise, ela crava fundo em mim. Em cada slide que eu trago para cá. Então, todos nós temos que fazer esforços. Temos os nossos maus pendores para vencer. Temos a nossa listinha, igual Santo Agostinho nos orientou. Todo dia, pare e pense. O que você consegue riscar da sua lista de defeito? E às vezes a gente vira semana, vira mês, vira ano, e a nossa listinha a gente não conseguiu riscar nada. É difícil. Exige esforço. Não é fácil. Será que podemos nos considerar bons espíritas? Muito cuidado ao nos denominarmos bons, pois nem Jesus se qualificou assim. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa vaidade, com o nosso ego, né? Nós espíritas nos achamos um pouco, né? Porque como a nossa religião é muito proativa, e a gente tem que ler muito, tem que estudar muito, nós nos consideramos, assim, extremamente cultos e intelectualizados. Temos que ter cuidado. Cuidado com a nossa postura, com o nosso agir, com o nosso falar. Né? Como está a nossa vida de relação? Será que eu sou um bom espírita? Mas eu tenho que me avaliar em quais aspectos para eu realmente assim me situar. Então, como nós podemos identificar os bons espíritas? Isso aqui é a nossa meta. Nós queremos nos tornar bons espíritas. Por isso estamos aqui. Então, os bons espíritas são aqueles que ensinam e praticam a verdadeira caridade. Aquela caridade desinteressada. Levam consolo aos aflitos. Desinteresse pessoal. Não estou fazendo nada porque eu quero me tornar um líder comunitário, e daí um vereador, e daí um deputado, e daí, enfim. Porque a gente vê que muitos começam com o trabalho, mas como, né, assim, como se fosse uma alavanca ali para alçar outros voos. E às vezes no meio da tarefa tem aquele interesse pessoal escondido. Aqui, no nosso âmbito da nossa casa espírita, a gente deve deixar o desinteresse lá fora. Aqui o nosso interesse é comum. É a doutrina. Abnegação e amor ao próximo. Então, essa seria, assim, a nossa meta. As características que nós devemos tentar alcançar. Que hoje todos nós almejamos por elas. Mas para isso, é muito importante, no nosso ambiente, da nossa casa espírita, que a gente supere, né, rivalidades, às vezes briguinhas bobas de ego, não é? Melindres, discórdias, dissensões. A obra é muito maior, às vezes, do que o nosso melindre, do que o nosso ego, do que o jeito que você quer impor de fazer as coisas. A gente tem que aprender a delegar. Às vezes o trabalho está sufocante, está faltando trabalhador, mas aquele coordenador ali do trabalho, ele não aceita ninguém fazer nada por ele. Ele quer fazer tudo do jeito dele. Então, às vezes, a gente precisa aprender a dividir, aprender a delegar. Pode não ser o seu jeito, mas um jeito diferente, às vezes, é até melhor do que o seu. É difícil. A gente conviver em grupo, a gente partilhar, não é fácil. Mas sempre nós temos que fazer essa reflexão. O mais importante é a obra.
o mais importante é a causa da qual eu estou fazendo parte. Não sou eu. A minha personalidade, aqui dentro, ela fica de lado. Aqui eu sou uma trabalhadora. E o bom soldado, ele é recrutado para onde precisa ter a batalha. Não é? Ele vai lutar aonde precisam dele. Nós temos que ter essa disposição. Deixarmos, os nossos melindres, tirar por menos. Todos somos humanos. Às vezes o companheiro chega cansado, teve um dia difícil, está passando um momento profissional, pessoal, familiar difícil. A gente entender isso, não bater de frente, tentar calar na hora que tiver que calar, saber falar uma palavra que vai acrescentar. Se não for acrescentar, o silêncio é a melhor opção. Ser espírita, qualquer um pode ser. Existem vários. Existem aqueles que são espíritas, mas que são autodidatas. Eles estudam as obras sozinhos, não interagem, não trafegam, não partilham a experiência, mas é espírita. No entanto, para algum dia nos tornarmos bons, temos que compreender, aceitar. Eu não posso aceitar um princípio que eu não compreendo. Para eu compreender, eu tenho que estudar. Não é assim? Eu só vou compreender se eu estudar. Espírita, instruí-vos. Compreender, aceitar. E, acima de tudo, seguir os princípios básicos do Espiritismo. Vivenciar. Vivenciar. Você vai demonstrar para quem está do seu lado, não é por suas palavras, mas por suas atitudes. Você vai sempre estar vivendo o Espiritismo no seu dia a dia, na sua prática profissional, na sua postura familiar, na sua postura social. Em todas essas faces da sua vida, você vai estar dando o seu exemplo. Nós não precisamos bater na porta de ninguém, distribuindo o Evangelho segundo o Espiritismo, tentando converter à força, agredindo os outros na sua fé. Não. A nossa conversão é com o nosso exemplo. Por isso, a divulgação da doutrina espírita começa na minha reforma íntima. Eu vou me esforçar muito para ser um bom espírita. E as pessoas, analisando o meu proceder, o meu falar, ela vai se interessar. Engraçado, A religião dela tornou ela uma pessoa melhor. Ela ficou diferente nesses últimos tempos. É assim, uma coisa sutil, mansa, mas comprometida com você e com o seu ideal. Não se denominem bons espíritas porque frequentam todas as sessões de sua casa espírita. Busque antes ser um espírita esclarecido, através da busca do conhecimento, das boas obras, mas principalmente no exercício de suas crenças. Igual eu falei aqui agora, eu conheço muitos amigos altamente eruditos em termos de doutrina espírita, em termos de conhecimento espírita. Mas eles não exercitam esse saber, eles não dividem esse conhecimento, eles não põem em prática. Tanta casa espírita precisando de palestrante, a gente não dá conta de atender, de responder a todos os pedidos. A obra é imensa e poucos são os obreiros. Então, estudar, conhecer é ótimo, mas é preciso também vivenciar. Todos nós temos os nossos talentos. Ninguém aqui nasceu desprovido de talento.
Não vamos enterrar o nosso talento na terra, porque ele não vai multiplicar. Quando o Roberto me chamou a primeira vez para fazer uma palestra, eu fiquei apavorada. Mas eu comecei. Sempre a gente se esforçando muito, né, estudando muito. A gente tem que começar. Se o meu dom é a oratória, eu gosto de estudar e venho aqui transmitir, eu vou colocar isso à disposição da casa que eu frequento. É a minha contribuição? É a minha contribuição. Se no dia de amanhã a casa tiver com palestrante sobrando, Rufina, hoje a gente precisa que você auxilie na tarefa X, Y, Z. Do mesmo jeito, porque eu sou uma trabalhadora. E aonde me solicitar, eu vou ter disposição para o trabalho. Não precisamos ter medo de oferecer o nosso trabalho, de oferecer a nossa contribuição. A doutrina espírita, ela se mantém com o trabalho de cada um de vocês. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não precise se sentir inaptos. Em suas casas espíritas, não fujam do trabalho, pois vocês não estarão trabalhando para os outros, e sim para vocês mesmos. Sempre o maior beneficiado somos nós mesmos. Os bons espíritas, verdadeiros aprendizes do Evangelho, são os que ajudam sem ofender, esclarecem sem perturbar, aprendem a ser úteis, distribuem os dons do Cristo no silêncio e na palavra. Eu sempre me preocupei muito em me engajar oferecendo alguma coisa que eu podia dar. Quando eu era estudante, eu era acadêmica de medicina, eu ia para o Sossego com Hélio Bergo, e aí eu levava as cartilhas sobre verminose, sobre concepção, planejamento familiar, né? Então, assim, eu acho assim, a gente tem que, de alguma forma, aquele talentinho que a gente tem, minúsculo para oferecer, a gente leva. Eu era uma estudante, mas eu pegava lá na UFES aquelas cartilhas de doença sexualmente transmissível e ensinava sobre a importância da água, do esgoto. Quer dizer, podia não saber nada, mas voltava para casa satisfeita. Voltava para casa satisfeita, fazia os cartazinhos e estava lá. Era uma menina. Mas é muito importante a gente assim se colocar à disposição do trabalho, seja ele qual for. Porque às vezes a gente tem preconceito conosco mesmo. Eu não estou pronto, eu sou muito tímido, eu não levo jeito para nada. Leva sim. E a casa está aqui, essa casa e muitas outras casas pequenas na periferia da Grande Vitória que estão carentes de trabalhadores e que precisam muito de pessoas para ir lá, para ajudar, para levantar. Eu não poderia finalizar essa primeira parte, né, de falar do bom espírita, de toda essa transformação, sem falar em Chico Xavier, que para a gente é o exemplo, né, de dedicação, de humildade, de abnegação, nunca violentou ninguém, nunca agrediu ninguém. E essas frases tão simples e tão cheias de sabedoria que me encanta profundamente. Duas personalidades que me encantam, Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá. Eles têm um jeito simples de falar, não tem aquela erudição rebuscada no falar, mas as frases têm um impacto tão grande que talvez o maior erudito, o maior filósofo não conseguiria alcançar. Então, Chico tem essa frase que eu quero deixar para vocês. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa protegê-lo. Então, aonde quer que você esteja desempenhando o seu trabalho, você vai estar protegido, porque a graça de Deus não vai te levar aonde
você não possa ser protegido. Bem, agora vamos falar um pouquinho da divulgação. Como assim? Só para a gente fazer uma reflexão. Nós não vamos ler essa mensagem toda de Erasto, vocês podem chegar em casa, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, os Trabalhadores da Última Hora, e ler na íntegra, mas o título dessa palestra veio dessa mensagem, Missão dos Espíritas. Nós vamos aqui falar. Então, a nossa missão também é divulgar a doutrina, principalmente a reencarnação. E daí a consequência do bem e do mal. A gente fala pouco da reencarnação. Nós explicamos pouco a reencarnação para as pessoas. Mas, uma vez que a pessoa, o indivíduo, ele conhece sobre a pluralidade das existências e ele entende que a vida não começou no berço, não vai acabar no túmulo, ele olha a vida, as pessoas, a profissão de uma forma diferente. Porque ele sabe que ele vai plantar hoje, ele vai semear hoje, e a colheita vai ser inevitável. Lógico que, na lei de causa e efeito, a misericórdia divina sempre atua ao nosso favor, ao nosso benefício. Fiz um mal tão grande que vim nessa encarnação para perder o braço. Mas se nessa encarnação o meu braço trabalhou, às vezes eu perco a falange distal do dedo mindinho. E ali eu já quitei o meu débito. A misericórdia divina sempre age em nosso benefício. É muito importante nós falarmos sobre a reencarnação com o nosso conhecimento espírita. Porque a reencarnação, ela explica a justiça divina. Nada explica tão bem a justiça divina como a reencarnação. E aí a lei de causa e efeito. O consolo das aflições, a gente leva muito quando a gente discute, quando a gente fala sobre essa ótica, que ninguém é vítima. Que todos nós estamos aqui ajustados a um raio de ação que nós mesmos planejamos, que nós mesmos criamos. Então, se nossa família é complicada, é difícil, tem um porquê. Se nós passamos os nossos maus momentos na nossa profissão, tem um porquê. Se os nossos obstáculos são maiores do que o do nosso vizinho, do que o do nosso irmão, tem um porquê. Quando a gente entende isso, nós nos rebelamos muito menos contra a divindade. Então é nossa missão, sim, falarmos da reencarnação. Ah, mas isso é uma invenção de Kardec. Não, não é uma invenção de Kardec. A reencarnação é uma lei natural. Desde os textos mais antigos que se tem notícia, em todas as religiões primitivas, os homens já tinham a intuição que a vida era um ciclo. Então a gente tem que desmistificar que os espíritas kardecianos, kardecistas, inventaram a reencarnação. Não foi Kardec. A reencarnação é a lei natural. O cristianismo primitivo era reencarnacionista. Aí a gente tem que ter conhecimento para falar. Mas é muito importante divulgar esse pilar. Sacrificar, né? Hábitos, trabalhos, ocupações fúteis, para sobrar espaço para as pedras grandes. Então, a gente tem que, às vezes, eleger prioridade para estarmos aqui.
para nos envolvermos com a doutrina. E isso significa trocar alguns hábitos, modificar alguns horários. Pregar. Às vezes nós vamos falar para pessoas que não estão ainda no momento de aceitar, de assimilar, de se sentirem tocadas completamente pela nossa mensagem. Mas não importa. Se nós falamos aqui 1000 palavras e 10 ela levou, já está bom. Pregar o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos. Às vezes fala, poxa, você está falando ao vento. Não. O trabalho nunca é perdido. Sempre alguma coisa vai ficar. A gente não pode desistir. Ah, fulano é muito cabeça dura, eu vou perder tempo com ele não. Perca um tempinho, vai lá, fala, quem sabe? Você pode ter uma grata surpresa. Não é assim? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes assim, alguma coisa da sua palavra, algo da sua mensagem vai tocar. Alguma faceta dele, de alguma reencarnação passada, alguma reminiscência, algo vai despertar naquele coração, por mais embrutecido que seja. Então, todo o trabalho de divulgação, toda palestra, toda conversação proveitosa não é inútil, não é desperdício. Levar a palavra divina, como disse Erasto, aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. O seu papel é trabalhar na divulgação, não é julgar, não é classificar quem está sentado aí. A mim me coube trazer a mensagem e falar para todos. Nós não vamos fazer uma enquete, uma entrevista e falar, não, você não. Pelo seu perfil aqui, do seu questionário, você não tem condição de entrar hoje aqui na casa espírita. Para nós não importa. Não importa se a pessoa tem até outra religião e ela quer vir aqui, que seja bem-vinda. O espiritismo é, antes de tudo, uma filosofia. A pessoa pode ser apaixonada com a filosofia espírita e continuar na religião dela. Tenho vários amigos assim, que não têm coragem, às vezes, de romper com o vínculo religioso, né, pela família, por uma série de questões, mas que são estudiosos que adoram o cunho filosófico e científico do espiritismo. Tem vários matizes. E nós estamos aqui abertos e acolhemos a todos que quiserem vir ouvir a nossa palavra. Não fazemos nenhuma distinção. Nenhuma distinção. Nós somos uma religião que, para nós, o que importa é o ser humano, a sua capacidade de amar. E pronto. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Tem muita gente carente. Muita gente precisando ouvir. E todos nós temos algo bom para falar, para oferecer, enquanto espíritas. Vinde a mim, vós que sois bons servidores. Vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Que nós reflitamos na hora de saber calar, para que não venha dano para a obra. O que realmente importa não sou eu, não é o Ivan, não é o João, não é o Vasco. O que importa é o bem comum que nos une. Para lembrar que, interessante, eu estava lembrando hoje, Catarina tem 12 anos. Há 15 anos, aqui no Tomé, se não me falha a memória, a gente tinha uma lousa de giz.
e um apagadorzinho e a caixinha de giz. Depois, essa lousa de giz foi substituída por um painel que a gente escrevia com um pincel atômico ali e apagava, não é? Olha bem, cerca de uma década atrás, nós tínhamos aqui um quadro de giz, exatamente assim. E era assim que que faziam as palestras, que a gente ouvia as palestras. O palestrante escrevia com giz as ideias principais, apagava, escrevia de novo. Olha bem, em 15 anos, olha a tecnologia hoje que nós temos. Eu estou falando aqui, eu fiz os slides, vocês podem depois baixar isso no iPad, no iPhone, está sendo gravado. Como a tecnologia chegou rápida e nós tivemos que nos adequar. A gente não pode, não, eu não gosto desse negócio de tecnologia. Não tem como. O progresso é inevitável. Essas ferramentas são excelentes, desde que bem utilizadas. Nós é que temos que saber fazer bom uso. Mas a marcha do progresso é inexorável. No filme sobre a vida de Chico Xavier, eu adorei aquela parte, nos 2 momentos em que ele precisou de tratamento médico. Quando ele teve a catarata, que os amigos falaram, não, Chico, vamos lá fazer uma cirurgia espiritual. Ele falou, rezem por mim, vou me colocar na posição de receber essa cirurgia espiritual, mas a minha catarata é um problema do meu corpo físico. E ela precisa ser removida pela medicina da terra. Eu vou me operar. Quando ele teve o problema da próstata, a mesma coisa. Eu adorei. Eu achei de um bom senso incrível. Quando o paciente chega para a gente e fala assim, doutor, olha bem, eu estou indo rezar, eu estou indo em tal lugar, eu falo, ótimo, eu acho fantástico, porque você tem um corpo espiritual. E toda prece, toda oração, ela só vai melhorar os seus chakras. Agora, posso te pedir uma coisa? Não abandone o tratamento da medicina da terra. Porque se não fosse para existir esses medicamentos, essas cirurgias, esse avanço, Deus não teria permitido. Porque a ciência só avança porque Deus permite. Então, se Deus permite o tratamento, se Ele permite o avanço, é para que nós possamos utilizar. Então, toda a tecnologia que hoje nós temos na casa espírita, ela é bem-vinda, usada com equilíbrio, com bom senso, só nos facilitou a vida. Quantas pessoas acamadas, pessoas com deficiência, pessoas que não têm condição de estar aqui hoje, estão tendo acesso a essas palestras, através desses recursos de mídia. Isso foi fantástico. A gente recebe mensagem, recebe comentário excepcional. Não podemos parar no tempo. Agora, temos que fazer uma reflexão. Muitas igrejas tiveram que buscar a sua forma de trazer de volta a sua assembleia. Tanto os nossos irmãos evangélicos como os nossos irmãos católicos, eles se adaptaram às novas realidades. Hoje nós temos shows gospel, que são assim, shows com altíssima tecnologia, né? Vários quilowatts de som, de música, mobilizam multidões. A mesma coisa, eu achei interessante isso. O nome de uma banda, né? Aí às 17 horas vai ter uma missa e um pocket show. Achei interessante. Quer dizer, a Igreja Católica também sentiu necessidade de modernizar, de colocar música, de trazer os jovens, de mobilizar as massas. Foi uma forma que as nossas co-irmãs encontraram para se aproximar das pessoas. É um jeito errado? Não. Cada um tem o seu jeito, dentro daquele princípio religioso que professa. Os evangélicos, eles fazem do louvor um momento de êxtase, né? De comunhão com Deus. E a gente tem que respeitar.
muita coisa mudou. Hoje nós temos os padres, cantores, popstar, que também mobilizam multidões. E aí, a gente aqui, enquanto espírita, nós não vamos ficar no tempo da lousa, no tempo do giz. Esse tempo já passou. A nossa mocidade, a nossa juventude, vem à nossa casa com a sua música tão bem-vinda, tão alegre, suas composições. Isso é sangue novo. A juventude tem essa coisa gostosa de animar, né, de trazer leveza. Isso é muito importante. Nós estamos extremamente abertos a tudo isso. Mas nós espíritas temos um compromisso, porque a nossa religião, nós não fazemos proselitismo. Então, o interesse em movimentar massa já não é muito uma diretriz nossa. A pessoa vai vir quando o chamado tocar o coração e a cabeça e a mente, e ela quiser vir. Mas não é do nosso feitio transformar, modificar a estrutura das nossas reuniões, das nossas doutrinárias, fazendo um show para atrair multidões. Sempre vai haver música, bom humor, irreverência, tecnologia, leveza, sempre vai haver. Mas, como disse Paulo, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nós temos a nossa característica. A nossa característica é o estudo. Vamos cantar também, vamos louvar também, vamos sorrir também. Mas não temos a pretensão de mobilizar multidões. Nós somos trabalhadores assim, de formiguinha, manter sempre o nosso conteúdo doutrinário, a nossa fidelidade doutrinária. Nós não podemos esquecer quem somos. Essa é a nossa base. Todo o avanço, toda a tecnologia, todo o conhecimento novo que vier, vai ser muito bem-vindo. Nós não vamos parar no tempo. Mas nós também não podemos mudar a nossa essência para chegar no denominador comum, porque nós temos a nossa característica. O estudo, a instrução, é uma característica fundamental da doutrina. Nós não podemos superficializar. Teremos também encontros musicais, palestras musicais, sempre muito bem-vindo, mas sempre teremos a preocupação com a pedra, com a base de sustentação do edifício que nós estamos erguendo. E a nossa base é a codificação, a nossa base é Kardec, o nosso compromisso principal é com o estudo, e vai ser sempre. Então, nos nossos congressos espíritas, a temática sempre deverá ser a da qualidade das palestras, a da qualidade das exposições, com a leveza das apresentações musicais, com a leveza dos comentários, que a gente pode interagir, sorrir, mas nós não podemos inverter 20 minutos de palestras e 80 minutos de recreação. Não é assim. Então, nós estamos passando por todo esse momento que nós também estamos acompanhando a evolução. Nós também estamos nos modernizando. Mas a nossa religião é a religião do compromisso, do estudo, da postura proativa. Eu venho aqui, eu saio daqui, a minha cabecinha tem que pensar. Por que não tem um padre, não tem um pastor que vai me dar um código de normas para eu seguir? Eu, com a minha reforma íntima, com o meu estudo,
vou encontrar. Isso no meu dia a dia. Então, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. E aí a gente tem que lembrar, muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado. E maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Nós, espíritas, por estudarmos muito, recebermos muito, temos que ter essa noção. Maior punição, maior rigor de julgamento a quem mais recebeu, aos conhecedores da vontade do Senhor. Aqui, assim como os fariseus na época do Cristo eram os doutores da lei e foram julgados por esse crivo, nós espíritas, os médiuns, todos que conhecemos essas verdades. Para finalizar, lembrando que a mensagem cristã, o Evangelho de Jesus, é uma árvore boa. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má pode dar frutos bons. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Uma árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que se hão de agrupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Se houver algum desvio na propagação, algum desvio na mensagem, não é a mensagem que é errada, somos nós, divulgadores, propagadores, nós, jardineiros, é que estamos danificando, comprometendo esses frutos. E só para fechar, lembrar que nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Por quê? Vejam bem, nós não saímos para trabalhar na vinha na primeira hora. Isso foi lá, Moisés e os profetas, os primeiros. Depois vieram Jesus, os apóstolos, os mártires do cristianismo, foram devorados por leões, queimados em fogueira, deixaram a mensagem do Novo Testamento. Moisés deixou a do Antigo Testamento na primeira revelação. E aí nós viemos, nós espíritas, nos séculos das luzes, com um caminho já feito antes de nós. Nós chegamos ao entardecer, com um caminho pronto, com um conhecimento imenso, que é só abrir. Hoje a Bíblia, o Novo Testamento, revelado por Moisés, o Velho Testamento por Moisés, o Novo Testamento por Jesus e os apóstolos, e o codificador. Então nós temos as 3 revelações. E nós temos essa herança toda. Mas não significa que, por chegarmos tarde, vamos receber menos. O que importa não é a quantidade de horas trabalhadas, mas é a qualidade do trabalho. Se nessa sua encarnação, 40, 50 anos, você teve contato com a doutrina espírita, você se tornou um bom espírita, um espírita comprometido, você assimilou o dogma da reencarnação, uma lei natural, uma lei divina. Você assimilou as consequências da lei de causa e efeito. A evolução não é linear. A sua evolução moral pode te fazer dar um salto evolutivo na sua encarnação agora, em que todo esse conteúdo está sendo revelado. Então, somos trabalhadores da última hora, mas temos a nossa responsabilidade. Eu sei que todos nós somos grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Somos pequenos, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então eu vou terminar desejando a vocês, nessa semana natalina, esse abraço do aniversariante,
Que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine e que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Então, a todos, um Feliz Natal, de muita paz, de muito amor, com seus familiares, e que no ano de 2018 a Casa de Tomé possa contar com trabalhadores novos, com espíritas no propósito de estarmos aqui todos envolvidos nesse clima de fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma excelente semana.